Bom, agora a Fernanda vai ler para nós trecho do livro de Yogananda, É o mesmo Jornada. de todas as semanas, eu acho, né? É esse que a gente lê A todos. segunda Bíblia nossa aqui. E a mensagem de hoje é sobre as influências na liberdade de ação do ser humano. Bem, além do karma passado, quais são as influências em sua vida presente? A civilização mundial é uma delas. Em qualquer era que o ser humano nasça, ele é influenciado pela civilização daquele período. Quem nasceu no século VIII foi influenciado por aquela época. Vocês, por exemplo, estão todos vestidos de acordo com a civilização atual. Tem mais escolha de tecidos do que as pessoas dos séculos passados. Pensam mais em termos de conforto e estilo do que só em abrigo e necessidade. Da mesma forma, todos se alimentam de acordo com a civilização atual. Por exemplo, no século VI não se falava em vitaminas. Então, a consciência, o comportamento e as ações de vocês agora são influenciadas pela sociedade atual. Uma segunda influência forte no ser humano é a nacionalidade. A alma se identifica com o corpo e diz: sou americano ou sou hindu, etc. Não é fácil se abstrair dessa influência, dessa identificação. Por... Mas por que você acreditaria ser americano, indiano ou francês? E por que eu antes pensava que era hindu? Olha, eu costumava pensar assim, mas estou unido a toda a humanidade. Treinei a mim mesmo deste modo, a não ter preconceito de nacionalidade, raça ou qualquer outra coisa que limite a universalidade da alma. Estou lhe dizendo sutilmente que você também pode vencer o karma. Permaneça sempre universal nas atitudes e hábitos que tem na vida. Assim será livre. A alma já usou muitas roupas. Hoje você é americano e na próxima vida pode ser chinês e assim por diante. Por isso, não é inteligente odiar nenhuma nacionalidade, pois o ódio atrai tanto quanto o amor. Você atrairá tudo que odiar para aprender a vencer o preconceito. Essa é a lei. Por exemplo, quem odeia uma raça escura nascerá na raça que odeia, invariavelmente. Quanto maior o ódio, maior a atração kármica pelo objeto odiado. A origem das raças claras e escuras foi influenciada pelas condições climáticas, mas o clima mundial vai mudar tanto que um dia será natural ver as raças claras no Oriente e as raças escuras no Ocidente. Isso acontecerá, mas daqui a muitos anos. Em seguida, o ser humano é influenciado pela comunidade em que vive, é influenciado pelos vizinhos, e se a pessoa vive num bairro aristocrático, tende a se comportar de modo aristocrático. Se vive entre comerciantes, se comporta dessa maneira. Todos tipos diferentes de pessoas têm diferentes hábitos que influenciam você. Junte-se a artistas e pensará que esse é o único modo de vida. Não estou condenando os artistas, mas eles precisam ser mais práticos. Não se pode viver só de beleza. Dormi e sonhei que a vida era beleza. Acordei e descobri que a vida é dever. Temos que ver beleza no dever. Permaneça na companhia de pessoas espirituais e terá pensamentos espirituais. O ambiente é mais poderoso que a força de vontade. Se quiser ser espiritual, procure boas companhias e não se misture com pessoas cujos maus hábitos possam ter influência negativa sobre você. Há também a forte influência da família. Você pensa que pertence a um grupo específico de pessoas, a unidade familiar. Elas colocaram uma marca registrada em você e os hábitos delas obstruem o seu caminho. Por último, todos se inebriam com alguns hábitos. Às vezes o homem enlouquece pelo dinheiro, outras vezes pelo amor, pela fama e assim por diante. E o tempo todo é golpeado e arrasado pelas influências do hábito de suas próprias ações, desta vida ou de outras passadas. Essa é a hipnose do karma. Bom, acho que é só esse texto, né? Acho que todo mundo se identifica com isso, né? De alguma forma. Como que a gente, fazendo até uma
uma análise do nosso passado, a gente consegue enxergar um pouco isso, né? O quanto que a gente era influenciado por determinados grupos que a gente já frequentou, ou, enfim, você consegue perceber o quanto vai mudando com a nossa vida isso. E eu penso que é justamente para a nossa evolução mesmo. A gente é colocado em ambientes que a gente tem que parar, analisar, ver se faz parte da nossa essência mesmo aquilo e continuar ou não, se não for. Mas eu concordo, influencia muito a nossa, o ambiente que a gente vive, os pensamentos que a gente tem, enfim, até o nosso modo de vida, né? Nossa personalidade. Eu acho que vem desde a infância também, né? Já vem ali, a gente percebe, né? Agora acho que está mudando bastante, mas os índios, É, né, os migrantes falando aqui, já está mudando um pouco, mas antigamente era assim, a criança não tinha, não podia falar, né? A criança não podia, né, interagir, tudo que a criança fala, não, a criança está incorreta, os adultos sempre têm razão, entendeu? E isso também influencia, porque a criança, quando ela vai crescendo, ela vai chegando numa fase de adolescente e tal, ela vai achar que aquilo ali é verdade. E eu acho que muito, inclusive a gente, meu, até muito, todo mundo que está aí, acho que tem esse pequeno problema, né? Ah, eu não consigo, ah, eu não sei fazer. Isso vem, eu acredito que vem lá de trás, né? Da infância da gente mesmo. Então, sempre, ah, você não sabe fazer, ah, você é burro, ah, você... Né? E isso aí fica impresso no subconsciente da criança e a gente cresce com tudo. E aí vem a sociedade, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você não pode usar esse tipo de roupa, você não pode se portar dessa forma nesse local, religião, né? Região, a religião, né? A religião você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, porque isso é errado. Aí você vai para outro lugar, não, lá esquece, é assim que você tem que fazer. E daí a sociedade vai moldando a gente, né? Então, o que fala do livro aqui que eu peguei aí? De começar a se libertar dessas amarras, né? Fala dessas pequenas, essas amarras, né, de tentar se libertar e aos poucos e trabalhando isso, para que a gente possa ter essa conexão com Deus, essa conexão com a hospitalidade aí, de uma forma mais direta. Eu falo de mim, eu tenho bastante dificuldade, mas ainda a gente está trabalhando isso. Acho que eu acho que a proposta é justamente essa, a proposta do mundo, né? O que a gente fala aqui é que vai chegar um momento que isso não vai mais ser um problema, por exemplo, raça não vai ser mais um problema, espiritualidade, todo mundo é é único, todo mundo faz parte de uma comunidade comum. Mas isso é uma coisa que ainda está em processo, a gente está no meio do turbilhão. Entendo que muitas coisas melhoraram desde a nossa infância, desde o tempo de infância dos nossos pais, enfim. Mas é um processo. A gente vê hoje em tudo, gente, na política, na sociedade. Você julga as pessoas por uma opinião que, enfim, é só uma opinião. E acho que a proposta é justamente você ter noção disso, que existe essa diferença, que existe essa influência, esses grupos se influenciam, e você analisar se isso faz sentido para você. Faz sentido você ficar num grupo em que, sei lá, maltrata animais, ou que ignora a existência deles, o sentimento deles, enfim. Ah, não faz sentido, então não quero. Você vai começando a fazer escolhas, você não precisa odiar para você fazer escolhas de se distanciar. Eu penso isso também. Mas sim, a proposta aqui que eu vejo é a gente se conscientizar de que muito da nossa personalidade, do nosso estilo de vida, é influenciado pelo ambiente que a gente está. E eu percebo muito isso agora que a gente tá mais em casa, né? E você fica mais com você mesmo.
você começa a perceber, primeiro, como está o nível da sua própria vibração, se você está vibrando numa energia legal. E outra, qual era a vibração que você tinha com seus amigos antes, ou com seu círculo social de trabalho, enfim. Era uma vibração legal? Tem gente que fala, nossa, eu estou muito melhor em casa, porque o meu ambiente de trabalho era péssimo. Então, às vezes você fica ruim, você adoece por causa de um ambiente tóxico, e aí, a partir do momento que você sai, você fala, nossa, tô bem. E aí você começa a perceber, tipo, será que faz sentido eu ficar nesse lugar de novo quando isso acabar? Para mim é um momento também de você fazer essas reflexões e escolhas, né? Descoberta. E escolha onde eu quero ficar daqui para frente, o que eu quero ser daqui para frente. Eu quero voltar a ter esses hábitos de qualquer hábito que você ache ruim, sem julgamento nenhum, mas escolher o que faz sentido para você. Eu acho que o momento que a gente está vivendo é muito de conhecimento e ver o que você pode deixar para lá já está superado. Ter paz e não razão. Né? Exato, ter paz e não razão. É muito profunda essa frase. E é um momento que facilitou um pouco fazer isso aí, porque todo mundo está deixando de fazer tudo, né? Então focando em algumas coisas, então você começa eu já vou largar isso aqui já. Ninguém vai nem ver. Né? E daí você vai deixando, né? Os seus grupos sociais mesmo. Ah, porque eu sou obrigado a ir lá porque tem um negócio lá e eu preciso estar lá no meio. Ah, não, agora eu não posso ir mais. Tem que ir no enterro. Eu tenho que ir no enterro, tenho que ir não sei aonde. Eu tenho que ver a família, tenho que passar lá, senão minha família vai ficar achando que eu... Agora não, pandemia. Você já põe a culpa na pandemia, né? Tem que começar a almoçar na sogra. Deixar de almoçar na sogra? Tem que almoçar agora não precisa mais almoçar na sogra. Mas é um momento também da gente empoderar essa fala, né? Tipo, beleza, eu vou ficar aqui, vou identificar. Primeiro que eu penso que tem que ter muita coragem de olhar para você mesmo e enfrentar todas as sombras que a gente tem, né? Fala, nossa, eu vi um meme esses dias que fala, nossa, entrei em contato comigo mesmo e vi que eu sou insuportável, não quero mais ficar aqui. Fica isolado até da gente mesmo. Mas aí, a partir do momento que você tem esse processo de conhecimento, você empoderar isso, falar, não, eu não quero. E quando voltar, você ter força para dizer mesmo, eu não quero mais isso. E tá tudo bem, ninguém tem que ser mais forte do que a sua própria opinião, sabe? Eu escolho não fazer mais isso, eu escolho não ter mais esse hábito. Porque me fazia mal. Ou nesse tempo que eu passei por essa pandemia, eu aprendi assim, então, assim, para mim fez muito bem. Aí, quero continuar seguindo isso, e daí você consegue um caminho. Então, veio bem na hora que eu precisava mesmo isso aí. Então, eu comecei a pensar assim, começar a deixar um pouco de lado essas coisas da sociedade, de ficar, né? Tudo você é obrigado a fazer, né? Começar a fazer o que a gente sente prazer de fazer, né? E não colocar a culpa no karma, né? Exato. É meu karma, eu tenho que ficar aqui sofrendo porque é meu karma, eu carrego isso para a vida inteira e eu vou ter que ficar aqui, nossa, com essas pessoas chatas. Sei lá, não, gente, é para superar mesmo. A gente fica nessas situações justamente para a gente ter noção do que faz mal e escolher resolver isso, né? Eu penso que a gente não veio aqui para ficar sofrendo o tempo inteiro. É para encarar as dificuldades e passar de fase, né? Ir para a próxima. Essa aqui eu resolvi. Não é fácil, a gente sabe, né? Mas, é um processo, né? Mas é um processo, a gente vai progredindo com o tempo. E vocês, o que vocês acham? Eu quero falar. Para variar. Nisso tudo aí, eu concordo com vocês, porque isso aí está acontecendo com todo mundo, né? Mas o que me vem muito à mente é assim, a minha família sempre foi muito tradicional. Então, tinha casamento lá de um primo que eu nunca tinha visto na minha vida, não sei na onde, e tinha que ir.
E isso era um comportamento que a minha mãe repetia da minha avó, que repetia da minha bisavó, que repetia da mãe, da mãe, da mãe. Aí, quando eu fui mãe, diga-se de passagem, algumas coisas eu não queria fazer, algumas eu gostava, algumas não. Então, assim, quando eu fui mãe, eu percebi que sem notar, às vezes eu repetia os comportamentos da minha mãe, por ser mais fácil, né? E daí comecei a fazer escolhas mesmo. Falei, não, eu não vou fazer isso com a minha filha. Se ela não gosta de fazer festa de aniversário, não vou fazer festa. Dane-se, se eu tenho que cortar um bolo para não sei quem, para não sei quem, para não sei quem, não vou cortar, né? Então, assim, às vezes a gente não percebe que está fazendo isso com os filhos, né? Então, para quem é mãe, quem é pai, prestar atenção se a gente não está repetindo os comportamentos que a gente não gostava quando a gente estava no papel de ser mandado, né? Então, escolher quebrar esses ciclos é muito libertador, porque daí no começo a gente recebe algumas cobranças, depois acaba, tudo acontece um ajuste, né? E você também serve de exemplo, enfim. Mas isso me veio na cabeça a hora que vocês estavam falando aí. Isso. Uma coisa que eu estava refletindo esses dias, Ana, e acho que talvez possa fazer sentido para vocês também, deu vontade de dividir. Quando a gente fala de doença hereditária, será que muitas dessas doenças hereditárias também não vêm por conta de padrões hereditários que a gente traz dos nossos pais, dos nossos avós? Será que é só genético mesmo? Será que é só do nosso sangue? Ou eles tinham um padrão tóxico que passou para os nossos avós, que passou para os nossos pais, que passou para a gente, que a gente pode passar para os nossos filhos? Eu fico pensando muito na força da energia das nossas ações, dos nossos padrões. E muitas vezes é o que você falou, a gente não percebe. E aí é uma coisa que fazia mal para eles desenvolveram aquilo e veio para o mundo físico. E aí a gente repete o padrão, faz a mesma coisa. Seja, tipo, a pessoa explosiva, e vem o filho que é explosivo, e vem o neto que é explosivo, ninguém sabe lidar com a raiva, e aquilo vai desencadear depois uma doença, sei lá, no coração. Não sei. Eu tenho... Sem contar os mantras que a gente acostuma, na nossa sociedade, a gente repete alguns mantras. Eu tive problema de coluna, assim como minha mãe teve, assim como meu avô teve, assim como veio uma linhagem da família. E na minha casa, nos 3 filhos, eu fui a que repetiu o problema da minha mãe, que inclusive era a nossa relação, que era uma relação assim um pouco mais complicada, não de briga, mas eu vim quebrando muitos padrões da família. Então todo mundo falava assim, a Ana herdou a coluna da mãe. A Ana, e a gente fala, eu peguei da minha mãe o problema. Então a gente repete essas coisas e às vezes a gente se sente até meio... É uma coisa meio mórbida, mas a gente se sente até meio orgulhoso de carregar um problema da família, como se a gente fosse mais da família, se a gente sofresse da mesma doença, entendeu? É um padrão mental muito forte dentro das famílias. A gente carregar as qualidades e as dificuldades. Não digo os defeitos, mas as dificuldades, né? Então, a partir do momento que eu comecei a mudar e a me conhecer, a ver quem eu era e não, né, me desvencilhar daqueles comportamentos familiares, acabou. Né? Eu curei isso de uma certa forma, fazendo uma cirurgia, e a partir daquele momento eu mudei minha vida e o problema acabou. Nunca mais ele apareceu. E eu nunca mais repeti isso.
né? É muito interessante você ver essas quebras assim. Eu não quero ter isso. Eu não quero repetir isso. Isso foi dela, não é meu. Exatamente. E eu acho que o processo de descoberta é muito interessante, muito bonito, né? Porque às vezes a gente simplesmente não enxerga. Como você falou no começo, você só foi perceber que você estava repetindo o padrão quando a sua filha falou que não gostava, mas talvez você nunca percebesse. Se ela não reclamasse, você ia continuar fazendo a mesma coisa sem notar. Então, a gente traz inconscientemente, é realmente muito forte, muito enraizado na nossa vida, esses padrões. Então, a gente tem que ter muita coragem mesmo de olhar para si e ponderar o que é você mesmo e o que é a sua família ou o seu contexto social, porque a gente está falando de família, mas não precisa ser só de sangue, como fala aqui no livro. Às vezes você está dentro de um ambiente aristocrático e você tem falas né, mais, sei lá, segregadora, e na verdade aquilo não faz sentido nenhum, você nem é daquele jeito na realidade. E aí você tá lá, repetindo o padrão, até que chega uma hora que você tem que olhar, respirar e falar, não sou isso. Mas eu acho que é um processo de autoconhecimento muito forte e muito demorado, assim. Não acho que seja, você acordou e não vou ser mais assim, né? Não quero mais. Porque é inconsciente, você faz sem perceber, né? É que nem um amigo meu da faculdade, da pós, ele falava isso aí, eu puxei meu pai, sou estressado igual meu pai. Aí dava um probleminha simples, assim, o cara fumava um maço de cigarro. Ele ficava nervoso, aí começava a fumar e tem que fumar, senão eu vou xingar alguém. Aí deu uma doença, depois dá um infarto no cara, minha família tem esse problema. É a própria conduta, né? Às vezes era um negocinho assim, dava um problema num horário lá, ou o cara já ficava estressado. Não, eu sou assim. Então, se a pessoa não mudar, vai dar um infarto, cara, qualquer hora aí, porque um probleminha assim, uma coisinha que você, às vezes a gente assim, já releva, ele tem que fumar um maço de cigarro lá para poder se controlar, senão fica nervoso. E é difícil conversar com ele às vezes, assim, ele era muito nervoso, muito. Então, os caras não mudaram o hábito, né? Assim, eu acho que a gente, na família, a gente forma alguns padrões que o Milani até deve ter estudado isso muito, que é assim, como que a minha família resolve conflito? É gritando? Então eu vou gritar. Então é uma coisa que a gente assiste, né? Você vê crianças repetindo o que os adultos falam, né? Com o dedinho, igual a mãe faz com o dedinho. Então, aquela história de a família violenta, né? A maioria dos criminosos violentos vem de lares violentos. Então, você forma padrões de comportamento. Como que eu festejo? Eu tenho que beber até cair, eu tenho que passar vergonha, eu tenho que ofender os outros. É assim que a diversão é assim para mim. Ou então, a diversão é sentar, comer e papapá. Entende? A gente forma padrões. Como que eu lido com a raiva? Quebrando, batendo ou xingando. Como que eu, né? Então, esses padrões são muito fortes dentro da gente. Se a gente não tomar cuidado, é o que eu acabei de falar, né? A gente vai repetir e vai lidar com a consequência dessas ações doentias, né? Tem muitas famílias que vêm de mulheres que têm relacionamentos abusivos. Então, quando as meninas começam a entrar na fase de namoro e tal, elas começam a se perguntar, nossa, mas por que eu só atraio gente desse jeito? Porque provavelmente você está inserido num padrão mental, numa corrente mental de pensamento, vibrando,
e atraindo aquilo, aquele tipo de comportamento. Por quê? Porque você viu isso a sua vida inteira dentro de todas as mulheres da sua família passarem por aquilo e você não sabe viver diferente daquilo. Existem casos e casos de pessoas que não conseguem e não sabem ser felizes, porque não sabem lidar com a felicidade, né? Eu já vi mulheres, em grupos de mulheres, falarem, gente, eu não sei ser feliz, eu tô com a felicidade batendo na minha porta e não sei lidar com ela, porque eu só lidei com abuso até hoje, isso é uma coisa que eu sei lidar, né? Então, falta adrenalina, eu acho que tá sem graça, eu acho que tá faltando emoção, eu não sei como é ser feliz, eu preciso aprender, porque senão eu vou passar o resto da vida lidando com conflito e achando que aquilo é normal, porque eu venho de um padrão muito antigo que me diz que é assim que tem que ser. Você vê na época, minha mãe me fala isso, na época da minha mãe mesmo, a mulher não queria andar de bicicleta. Então, a criança ali queria andar de bicicleta, não podia. É coisa de homem. Né? Então, ela não aprendeu. Ela sempre teve vontade, ela fala até hoje, ela teve vontade de aprender. E não andou, nunca andou de bicicleta na vida, porque a família não permitia. Não, isso aí é coisa de homem, não é mulher. E vai repetindo isso aí. Se a mãe não presta atenção, quando tem a filha, começa, né? Não, isso aí é coisa de homem. Então, tem todos esses padrões, né? E daí a pessoa cresce achando que é verdade, e daí eu não consigo porque eu sou mulher, eu não consigo porque não sei lá, eu não consigo porque eu sou assim, não consigo. Então, aí dificulta. Né? São padrões. E eu acho que as pessoas as gerações estão vindo agora para quebrar esse paradigma e elas vêm inseridas, porque a gente também tem que pensar que o livro também fala isso. A gente está dentro de um contexto histórico. Então, talvez as nossas mães ou os nossos avós tinham condições para suportar aquilo no contexto que elas estavam. E hoje a gente não tem mais. Então, a gente tem que identificar isso também para quebrar. Mas é um processo, né? Dói mesmo, dói. Acho que essa questão de empoderamento feminino é um negócio muito forte, assim, porque foram, sei lá, uma existência sendo negligenciada, né? Que a gente tem que resgatar agora e se descobrir e se pronunciar, enfim. E aí não só do feminino, acho que tem várias frentes aí de discriminação que a gente tem que trabalhar. Mas eu acho que é o momento mesmo dessa geração que está vindo desperta, que está vindo para questionar mesmo, e está tendo força. Acho que a gente tem preparo espiritual, inclusive, para isso, para enfrentar as dificuldades. A gente está inserido nisso. Quem estabelece o machismo são as próprias mães que educam os filhos machistas. Exato. Então tá vindo num padrão. Então a gente vai ter que ir quebrando os padrões também. Deixa eu pegar um gancho, Fernanda. O Cryon tem uma fala muito interessante que quando ele diz, né, esses padrões, tudo que nós recebemos dos nossos pais, avós, tudo mais, nós não podemos esquecer, ele diz, né, que eles deram o melhor que eles podiam dar para nós. Né? Então, no momento, tudo que eles viviam, tudo que eles viveram, eles passaram, repetiram para nós, mas dando sempre o melhor deles. Então, e achando o que acontece? Que era certo também, né? E eles tinham a visão que era certo, né, também. Né? Sim, correto, é o que eles tinham, né? Então, quando nós acendemos uma luz, o Cryon diz, né? Que você vê que ilumina, que é a hora que a gente começa a quebrar os padrões e a hora que nós começamos a ter o nosso autoconhecimento, que isso é o fundamental para a quebra de qualquer coisa. Né? E a partir disso que você quebra esses padrões de família, de sociedade que você veio, o que acontece? Você se empodera, né? E daí você começa a ter outras visões e outros caminhos e outras opções, tudo diferente. Né? Então, só queria fazer esse gancho aí, né, para complementar essas falas todas que fecham isso, penso eu, né? Pronto, falei. Obrigada. Deixa eu falar também? Lógico.
a Regiane falou do Cryon, né? E o Cryon, ele também fala uma coisa bem interessante. Ele fala, essa é a maneira como funcionava naquela energia, que era uma velha energia, né? E na nova energia, essas coisas não vão funcionar mais. Daí que a gente percebe que todos esses padrões, eles são cada vez mais quebrados, porque a gente não consegue aceitar como era, né? Por exemplo, sua mãe não podia andar de bicicleta. Será que, não sei se você tem irmã, mas sua irmã não aceitaria isso. Então, por quê? Porque já é diferente, é uma energia diferente realmente. Por mais que esse padrão a gente tentasse, pelo menos eu vejo dessa forma, que você tentasse passar isso adiante, já existe uma resistência no sentido de você aceitar as coisas como eram sem questionar. Mas é porque a energia realmente mudou, não tem como ser como era antes. No passado aconteceu dessa forma porque era como as coisas aconteciam, era como eu acho que a consciência das pessoas estavam separadas, não sei se é essa a palavra, né? Mas no momento que a gente está, as coisas realmente elas acontecem para que a gente quebre esses padrões, porque a energia é diferente realmente, né? Perfeito.